antes da gente começar a escrever código, é preciso entender com o que estamos lidando. E você, já sabe o que é SQL? SQL é aquela linguagem que serve para você conversar com os bancos de dados relacionais. E é nos bancos de dados que as informações ficam armazenadas de forma organizada. Com SQL você consegue consultar esses dados, incluir, alterar e até mesmo excluir, sempre com um código muito fácil e intuitivo. E eu já quero te tranquilizar, você não precisa ter nenhum conhecimento em SQL para começar a aprender, porque aqui nós vamos começar do zero, vamos passo a passo até chegar a alguns comandos mais avançados. E tem um detalhe muito importante, você pode utilizar qualquer gerenciador de banco de dados relacional. Aqui a gente está falando de MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, qualquer uma dessas ferramentas que você já tenha instalado aí no seu computador vai poder ser utilizada para esta sequência de vídeos onde vamos destrinchar o SQL. Agora, se você quer seguir aqui com MySQL, assim como eu vou deixar um link da instalação desse gerenciador. Também é super tranquilo, é só entrar no site oficial, fazer o download e seguir as etapas de instalação. Então agora, bora para o que interessa, que é falar realmente de SQL. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: para aprender é muito fácil, é muito simples, porque são comandos muito intuitivos. Mas para aprender de forma definitiva, você tem que treinar. E você só vai treinar se praticar todos os dias. Para você que já está se perguntando como praticar se eu não tenho nenhuma base de dados em mãos, vou te mostrar aqui 3 sites gratuitos para que você faça o download das informações e possa começar a treinar agora mesmo. Vamos lá? Eu já estou aqui no Google para te apresentar algumas plataformas onde você vai conseguir as suas bases de dados de forma gratuita. E a primeira delas que eu quero te mostrar é uma que eu utilizo com muita frequência, que é o Kaggle. Então, procura aí pelo termo Kaggle, você vai encontrar o site oficial, que é esse aqui, o kaggle.com. Para fazer o download das informações, precisa sim ter um registro na plataforma, mas é gratuito. Então, clica aí em registrar, que ao final do seu cadastro, você vai sim fazer o download das informações, clicando aqui nas opções de datasets. Aí você vai procurar pelo termo que você deseja. Por exemplo, aqui vou buscar bases de dados relacionadas a comércio. Então, vou procurar aqui bases com esse tema. Para tirar a dúvida se realmente é aquilo que eu procuro, você clica em cada uma delas, vê mais alguns detalhes e depois sim faz o download das informações. Também quero te apresentar mais uma forma de você conseguir esses dados, que é através do próprio Google, no site Google Dataset. Você vai encontrar esta opção aqui, que é o site datasetsearch.research, aqui é a mesma coisa, procura pelo tema que você quer trabalhar e aí começa os seus estudos também a partir do download dessas informações. Então, exemplo, vou procurar aqui o termo vendas, ele vai me trazer uma relação de diversas fontes de dados, é só escolher a que você mais gostar. E por fim, quero te mostrar uma opção que vai conter dados institucionais aí do governo. Então, procura aí por dados, gov, você vai encontrar aqui um site chamado dados.gov.br, que é o portal de dados abertos do governo. Então, se você quer trabalhar com essas informações mais institucionais, você também vai encontrar diversos conjuntos de dados. Faz a pesquisa pelo tema desejado para buscar aí as informações dentro da plataforma e também começar os seus estudos. Então já sabe, não tem mais desculpa. Você sempre vai encontrar sim uma forma de obter dados gratuitos
para começar a treinar. Mas agora, voltando para os nossos estudos, vem comigo porque eu quero te apresentar a base de dados que nós vamos utilizar nesse curso aqui. E o tema escolhido foi futebol. Sim, um tema bem simples e bem popular para que realmente você possa marcar um golaço com SQL e incluir esta nova habilidade no seu currículo. Sim, porque SQL é essencial tanto para quem quer trabalhar na área de dados, como também para quem quer trabalhar na área de tecnologia. Então vamos lá destrinchar essas informações? Então veja aqui, a nossa base de dados ela tem dois conjuntos de informações. O primeiro deles são as informações relacionadas aos times dos nossos campeonatos brasileiros, e aqui você vai encontrar informações como o código do time, um nome reduzido desse time, a sigla dele, o nome completo, sua data de fundação, qual que é o seu estádio, a cidade, o estado e a região deste time de futebol. O segundo conjunto de dados é referente aos campeonatos. E aqui a gente vai encontrar informações como o ano da competição, o código da equipe, né, daquele time que a gente viu anteriormente, qual que é a posição que este time terminou no campeonato, qual foi a quantidade de pontos, quantidade de partidas, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e o saldo de gols. Então, estas são as informações para que a gente possa pôr a mão na massa. Agora pensa comigo, quando você tem algum documento importante para guardar, sejam fotos, contas ou qualquer outra coisa, você não joga em qualquer lugar na sua casa, não é mesmo? Provavelmente você vai guardar numa gaveta, numa pasta, vai etiquetar, e é exatamente isso que você precisa fazer com os seus dados. Você precisa guardar num lugar seguro e organizado. E esse lugar é o banco de dados. Então, pensa no banco de dados com uma estante com muitas gavetas, onde você vai guardar cada coisinha no seu devido lugar. Agora, quer ver como você pode criar um banco de dados em menos de 10 segundos? Já entra no seu gerenciador de banco de dados. Eu estou aqui com o meu MySQL, então vou clicar no usuário root para que a gente possa acessar a área onde a gente vai fazer a digitação dos nossos comandos. E o comando que você vai digitar aí para criar o seu banco de dados é super simples. Ele é o Create Database. Aí você vai colocar o nome do banco de dados que você quer criar. O meu aqui vai se chamar Futebol. Digitado o comando, você vai clicar no botão para executar a sua instrução. Então, pode clicar aqui nesse primeiro botãozinho com o desenho de raio para criar o seu banco de dados. O seu banco de dados será criado em poucos segundos e você vai ver o resultado dessa ação aqui embaixo na sua tela. Então, vai aparecer para você a mensagem de que o seu banco de dados foi criado. Para começar a utilizá-lo, você também vai usar mais um outro comando, que é o comando use, ou seja, o comando vou usar uma base de dados, e aí você indica qual é o nome dessa sua base de dados. Então, vamos usar o nosso banco futebol, que acabamos de criar. Feito isso, você seleciona aí qual é a instrução que você quer executar agora, então selecionei e apertei aqui o botão de execução de comandos. Se você não tivesse selecionado o bloco a ser executado, ele começaria a executar desde a primeira instrução, tentaria criar o banco. Mais uma vez, você ia verificar um erro, aí ele ia falar que aquele banco já existe e não prosseguiria com os outros comandos. Então, por esse motivo, estou selecionando aqui o bloco e vou clicar no botão de execução. Então, essa é uma das formas de você executar cada uma das instruções que você tem aí no seu script. Feito, agora já podemos começar a digitar os novos comandos
nesse nosso banco de dados. E um outro detalhe que eu quero te mostrar aqui da nossa ferramenta é o seguinte: nessa página de esquemas, você vai encontrar uma lista com todos os seus bancos de dados. Acabamos de criar o nosso, a nossa lista não está atualizada ainda, então eu vou clicar nesse botão. Feito isso, o banco de dados já aparece aqui para você. Então, da próxima vez que você entrar no gerenciador, você já vai estar com a sua lista atualizada. Então, recapitulando todos os conceitos que a gente viu até agora, o nosso banco de dados é aquele lugar seguro e organizado onde vamos guardar as informações. Fazendo uma analogia com o nosso mundo real, seria a nossa estante com todas as nossas gavetas. Então, em cada gaveta a gente vai pôr uma coisa diferente. Por exemplo, uma com os nossos documentos, outra com as nossas fotos, outra com as contas a pagar e assim sucessivamente. Então, vamos dar uma espiadinha agora lá nas nossas planilhas para que a gente possa visualizar as nossas informações e entender mais alguns conceitos. Depois a gente volta mais uma vez aqui para o gerenciador para comparar, para a gente definir esses conceitos no nosso banco de dados. Então, vou voltar aqui para a nossa planilha. Começo pela nossa planilha de times e aqui a gente vai entender mais algumas coisinhas importantes para que a gente leve para as nossas próximas aulas. Então, cada gaveta é um tipo de informação e eu vou fazer exatamente com essa planilha aqui. Veja que a gente tem aqui todas as informações dos times que jogam nos campeonatos que a gente está administrando. Então, o que eu posso dizer? Que cada gaveta no nosso banco de dados é uma tabela e cada tabela vai conter diversas informações, que a gente vai concentrar ali todas as informações de um determinado assunto. E aí entram mais alguns conceitos que você precisa entender. Vamos fazer aqui um paralelo com a nossa planilha. Veja que a gente tem diversas linhas e diversas colunas. Vamos entender o que é cada linha e cada coluna no banco de dados também. Na primeira linha, a gente tem informações de um determinado time. Começo aqui, pelo América Mineiro, vou aqui, verificando mais informações, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense. Então, o que você conseguiu observar daqui? Em cada linha, eu tenho as informações de apenas um time. No banco de dados, dentro de uma tabela, a gente também vai ter essas mesmas linhas. E lá, elas chamam registro. Então, em cada registro, tenho todas as informações, todas as características de um determinado assunto, aqui como estamos falando de times, de cada time. Mas, além das linhas, a gente também tem diversas colunas nessa nossa tabela. E cada coluna também vai ter uma informação diferente e específica. Então, veja aqui, a gente tem o código do time, o nome completo dele, sua data de fundação. Então, cada coluna tem uma informação diferente e específica. Eu não vou guardar as coisas bagunçadas dentro dessa ficha aqui também, dentro desse nosso registro. Então, cada macaco no seu galho também. E transportando este conceito para os bancos de dados, a gente diz que aqui cada coluna é um campo. Então, a gente também tem mais este nome, mais este rótulo para essa informação. E lembrando que dentro das nossas tabelas, a gente vai ter, então, muitas informações diferentes, muitas características diferentes para cada um desses registros. E isso a gente chama, no mundo dos dados, de tipo de dados. Então, aqui, como na nossa tabela, na nossa planilha, a gente tem formatos diferentes para as informações. No banco de dados também. Então, eu vou ter lá um campinho com informações apenas de texto, como o nome completo do nosso time, mas eu também vou encontrar informações numéricas, como, por exemplo,
o código do time, que é um número inteiro, a sua data de fundação, que pode ser uma data completa, podemos ter números que vão ser mais precisos, então a gente vai ter números com decimais. Quando a gente cria uma tabela, a gente tem que dizer qual que é o nome dela e quais que são as colunas, né, as propriedades, ou seja, os campos que a gente vai incluir nessa tabela. Bora voltar lá para o nosso banco de dados e ver como que a gente faz essa criação de tabela? Então, voltando aqui para o MySQL, já vou copiar aqui o nosso texto com os comandos de criação dessas tabelas. Então, a gente vai começar aqui, ó, pela nossa tabela de equipes, que é exatamente essa tabela de times que eu te mostrei. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente não perder nenhum detalhe. E veja como criar as tabelas também é muito simples. O comando também é intuitivo. Create table, ou seja, criar tabela. Na sequência, o nome dessa tabela. Eu estou chamando aqui de equipes. Depois a gente adiciona aí os parênteses e dentro dele cada um dos campinhos, né? Cada uma das colunas, das características que a gente quer incluir nessa nossa tabela. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o nosso primeiro campo, que se chama ID, que é o código do time. Veja que eu tenho mais uma palavrinha aqui reservada, que é o int, ou seja, que é um número inteiro. Então, o que eu preciso colocar sempre? O nome do meu campo e o tipo de dado dele. Então, veja aqui, ó, próximo campo é o equipe, e aqui eu tenho um varchar de 100, ou seja, um campo no formato de texto que vai ter no máximo 100 posições. Depois aqui, ó, temos mais alguns campos, ó, nome completo, fundação, estádio, cidade e região. Para criar, simples também. Seleciono aqui e clico no botão executar. Prontinho, nossa tabela já foi criada. Se eu atualizar novamente a lista, ó, agora quando a gente clica aqui em tabelas, se eu aqui estender, a gente já começa a ver a nossa tabela de equipe e aqui, ó, mais ao lado, todos os detalhes dela, todas as suas colunas. Então, todos os campinhos e os seus respectivos formatos. Isso, então a gente segue aqui fazendo a criação de todas as nossas tabelas. Veja que eu posso criar aqui, ó, uma nova tabela chamada jogadores. Veja que o conceito é o mesmo. Create table, o nome da tabela, e depois relaciono todos os campos que eu quero dentro dessa tabela, dizendo qual é o seu nome e qual é o formato de dado que eu vou colocar em cada uma dessas colunas. Segue criando aí todas as suas tabelas. Agora vamos para mais um conceito que é fundamental para quem trabalha com bancos de dados relacionais, que é o conceito da primary key. E é através desta chave primária que a gente consegue garantir essa integridade, porque eu vou ali na minha tabela e defino uma única coluna ou também um conjunto de colunas para determinar que cada linha é única dentro da tabela. Então, cada time tem o seu registro e ali a gente vai ter diversas características dele. Então, quando você está criando a sua tabela, você vai fazer a definição de qual coluna ou de quais colunas ali fazem parte dessa sua chave primária. Aqui, na nossa tabela de equipes, definimos que o nosso campo ID, ou seja, que o código do time é essa informação que vai garantir a unicidade, né? Que vai conseguir determinar que cada time é único ali dentro da tabela. Para cada caso, você vai analisar atentamente, por exemplo, fazendo aí um comparativo com o mundo das organizações, né, nas empresas, onde você tem lá um cadastro de clientes. Qual coluna que poderia determinar a unicidade, né, poderia garantir que cada cliente é único? A coluna de nome, provavelmente não, porque a gente vai encontrar pessoas com o mesmo nome, mas que são filhos de mães diferentes, que nasceram numa outra data. Então, essa não seria a melhor informação. Você poderia escolher o CPF,
que é um número único de cada cidadão brasileiro. Mas e aí? E se você tem um cadastro que também tem pessoas estrangeiras? Não existe esse número de documento. Então você vai analisar todos esses detalhes para definir qual é a sua chave primária. E vamos seguir em frente e ver como que a gente escreveu esse conceito aqui quando criamos a nossa tabela. Veja que na nossa primeira linha, né, a gente colocou o nome do nosso campo, o formato dele, que é um número inteiro, e adicionamos essa instrução aqui, que é a primary key. Então, desta forma, a gente já definiu que esta coluna de código é a que vai determinar que cada equipe é única dentro da nossa tabela. Indo aqui para a nossa tabela de jogadores, também fizemos a mesma coisa. Nós criamos uma coluna, né, um campo chamado ID, que é a nossa primary key. Então, você poderia aqui pensar de uma forma mais clara. Poderia ser a camisa do jogador dentro do time. Lá no mundo corporativo, você tem uma tabela de pedidos. Então, qual coluna que definiria isso? O número do pedido, o código do cliente e assim sucessivamente, tá? Agora aqui, ó, na nossa tabela de campeonatos, veja que está acontecendo uma coisa diferente. Quando comecei a criar, não defini nenhum campo como primary key, porque eu fiz aqui uma forma diferente de escrever essa instrução, que também é válida aqui no SQL e em diversos bancos relacionais. Você pode adicionar essa instrução no final através de uma constraint. Constraint é uma restrição. Então, aqui, como que eu fiz isso? Eu coloquei a restrição, eu coloquei o nome dessa restrição, que eu chamei de PK, de Primary Key Equipe. E aí, eu adicionei que eu quero colocar uma restrição que é do tipo de chave principal, e aqui, entre parênteses, eu adicionei um conjunto de informações que vão definir a minha chave principal. Então, veja aqui, eu tenho duas colunas fazendo parte desta chave principal, que é o ano e o ID da equipe. Então, aqui eu preciso de duas colunas para definir se aquela informação é única na minha tabela, tá? Agora, vamos partir para mais um conceito que é importante. A gente diz que o nosso banco é relacional porque as tabelas relacionam-se entre si. Então, para que elas possam se relacionar, elas precisam ter uma informação que está nas duas tabelas. E por que a gente faz isso? Para que a gente não tenha que ficar repetindo essas informações de forma desestruturada. Então, pensa bem, aqui nessa nossa tabela de campeonato, a gente tem uma informação super importante, que é a equipe que está jogando num determinado campeonato. Agora, imagine se a gente começasse a incluir nesse registro, né, nessa linha de campeonato, todas as informações de um determinado time. Eu estaria duplicando toda aquela informação e isso não faz sentido, porque eu quero que as informações estejam de uma forma única e fácil de eu encontrar e não misturada em todas as tabelas. Então, eu tenho uma tabela somente para equipes e uma tabela somente para campeonatos. E aqui na minha tabela de campeonato, quando eu falo que uma equipe está jogando naquele campeonato, eu não vou trazer todas as informações desse time. Eu vou trazer apenas aquele código que eu criei lá, que é aquela chave principal da minha tabela de equipes. Então, eu só vou apontar o código dela. Só que quando eu trago este código, né, que é uma chave primária de uma determinada tabela, para uma outra tabela, que eu vou fazer a relação, então não vai se chamar aqui chave primária. Afinal, essa minha tabela já tem a própria chave primária dela, que neste caso aqui, ó, são duas colunas. Então, quando eu trago uma chave de uma outra tabela aqui para aquela que eu estou trabalhando, eu falo que ela é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Então, uma chave estrangeira na tabela
que eu estou trabalhando, ela sempre é uma chave primária de uma outra tabela, entendeu? Vamos ligar os pontinhos através de uma relação em comum entre elas. Então, aqui, traduzindo em miúdos, aqui também no final da criação da nossa tabela, nós adicionamos mais uma restrição. Eu aqui falei qual que é o nome da minha restrição e vou dizer qual que é o tipo de restrição que eu estou criando, que é uma chave estrangeira foreign key. Aí eu apontei aqui, ó, qual que é o campinho desta tabela, que vai ser a minha chave estrangeira, e eu digo, e eu faço a referência aqui, de qual tabela original é este campo, da minha tabela de equipes com a coluna ID. Então, é isso que a gente está fazendo, uma relação entre as tabelas. Então, vamos lá, no mundo corporativo, por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes, vou definir que a minha chave primária é o código do cliente. Agora, vamos para a nossa tabela de pedidos. Essa tabela vai conter diversas informações, dentre elas, qual que é o cliente que fez o pedido. Aqui nessa tabela de pedidos, eu não vou repetir todas as informações do meu cliente, não vou ficar colocando nome, endereço, seus documentos. Eu vou apenas dizer qual que é o cliente que fez a compra, através da coluna com o código dele. Então, dentro desta minha tabela de pedidos, esse campinho de código do cliente se chama chave estrangeira, que é a chave primária da tabela de clientes. Deu para entender? Então, estes são os principais conceitos que você tem que ter em mente e daqui para frente, o que nós vamos fazer é colocar tudo isso em prática. Tabelas criadas, banco atualizado, agora só falta a gente importar os dados. Então, começo aqui fazendo isso com a nossa tabela de equipes, clico sobre ela com o mouse da direita e seleciono a opção Table Data Import Wizard. Esta é uma ferramenta bem bacana do nosso gerenciador que vai permitir que a gente faça a importação das informações desde que elas estejam em arquivos destes respectivos formatos, que é o CSV ou o JSON. Então, o arquivo que eu fiz o download está nesse formato, vou conseguir importar, basta eu selecionar aqui no meu computador. E o meu arquivo é esse aqui, é o arquivo Teams, no formato de CSV, clico para abrir, clico em Next para seguir em frente. Veja que a ferramenta ela te dá ainda duas opções, né? Que é você importar os dados numa tabela que você já tem no seu banco de dados, ou até mesmo criar essa tabela aqui no momento que você está importando. Eu recomendo fortemente que você utilize a primeira opção, porque assim você vai definir com muito mais vigor, com muito mais organização essas suas tabelas. Você vai poder dizer aí qual que é o nome desses seus campos, você vai indicar qual que é a sua chave primária, então aí você vai ter um maior controle sobre esses dados. Então, já selecionei aqui a nossa tabela existente, afinal partimos dela, que é a tabela de equipes do nosso banco, futebol. Clico em Next. E agora aqui chegou o momento da gente fazer a relação entre as informações do meu banco de dados e daquele arquivo que eu estou importando. Então, eu vou comparar campo a campo o que eu quero importar. Então, veja aqui, ó. Aqui nesse canto da esquerda eu tenho os nomes das colunas que eu tenho no arquivo que eu vou importar. E já aqui no destino, as colunas, os campos da minha tabela. Então basta fazer um cara crachá e corrigir se alguma informação estiver incorreta. Então o campo código do meu arquivo a ser importado é o campo ID da minha tabela. A coluna time vai ser o meu campo equipe, sigla, nome completo, fundação, estado, cidade e região. Então, tudo certinho, clico em Next, veja, não precisei corrigir nada, mas se precisasse era só selecionar aí a informação correta, então faça a troca conforme a sua necessidade, para que tudo esteja no devido lugar. Clico em Next. E agora sim, em Next para iniciar a importação. Dados
já importados, clico em Next, ele me diz aqui que importou 45 registros. Então, Finish, terminada a importação de uma das nossas tabelas. Falta agora a gente importar as informações sobre os campeonatos. Então, clico sobre a minha tabela, mouse da direita, clico na ferramenta de importação, vou selecionar o meu arquivo, que é este aqui, o de campeonato, clico em abrir, sigo em frente com Next, vou partir da minha tabela existente, que é campeonato, então clico em Next, e agora sim fazer a comparação campo a campo, né? Verificando campo e coluna do arquivo. Então, coluna ano, coluna que é o código da equipe, posição, pontos, partidas, vitórias, empates, derrotas, gol marcado, gol sofrido e o saldo de gol. Tudo certinho, também não precisei fazer nenhuma correção. Clico em Next e clico em Next mais uma vez para importar os dados. Aqui já começou a nossa importação. Dependendo do tamanho desses seus arquivos, pode demorar um pouquinho. Aqui já foi rápido e tranquilo, então clico em Next e aqui foram importados 450 linhas. Então, temos 450 registros nessa nossa tabela. Clico em Finish e na próxima aula já vamos partir para começar a entender cada um dos nossos comandos SQL. Te vejo lá!